Muito bom. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Quando o pregador ele não associa as aplicações da sua pregação à teologia bíblica, ele não aponta para a graça, ou quando ele não associa a teologia bíblica à pregação dele, quais são os resultados possíveis? Quando não há graça no sermão. Legalismo é o primeiro resultado possível. O que seria o legalismo? Aí a gente está já no tópico aí, né? Então, são dois resultados possíveis quando a gente não faz essa associação da teologia bíblica na pregação. O legalismo é o primeiro, a letra A, que é a aplicação sem teologia bíblica. Você manda a pessoa fazer algo, mas não mostra como isso tem a ver com Cristo. Certo? É só ordens, do tipo 10 itens que você tem que sair daqui fazendo. Mas por quê? É porque você tem que fazer. Deus está mandando. Mas isso não muda. O que muda é mostrar o que Cristo fez. Faça as 10 coisas, mas por causa do que Cristo fez. Então, o primeiro é o legalismo. Você tem um sermão que ele assume uma forma moralista, do tipo assim, faça isso para agradar a Deus. Faça isso para ser recompensado por Deus. Ou para não deixar Deus irado. Você só vai fazer essas coisas por esses motivos. Para não ir para o inferno, para não ser castigado. Se você começar a pensar, a maioria dos sermões hoje são assim. A maioria. Saia daqui e comece a fazer tudo isso que eu mandei. Por quê? Porque senão Deus vai te castigar. Porque senão Deus vai ficar triste com você. Jesus vai chorar. É um sermão moralista, legalista. Não há teologia bíblica. Mas há uma segunda possibilidade. Qual seria a segunda possibilidade? Que aí é o oposto, é uma teologia bíblica sem aplicação. Só se fala de que Jesus já conquistou tudo por você na cruz, você não precisa fazer mais nada. Qual que é o oposto agora? Liberalismo. E o que é o liberalismo? As pessoas até dizem, olha, lembra que Jesus morreu por você, mas não há nenhum chamado ao arrependimento e à fé em Jesus. E, consequentemente, não vai haver obediência, porque você não chama a pessoa a fazer nada. É só do tipo, levanta a mão aí, você quer aceitar Jesus, quero aceitar Jesus. Beleza, então a partir de agora sua vida mudou. Você já tem a salvação garantida. Viva do jeito que você quiser. Espera aí, você não está pregando a graça. Está pregando qualquer outra coisa, está pregando liberalismo. Não é uma resposta à graça, a vida de santificação, mas é uma vida de continue do jeito que estava, não tem problema nenhum. Deus aceita todo mundo. Certo? São os dois opostos. Se você não trabalhar bem a teologia bíblica na pregação, ou vai ser um sermão moralista, ou vai ser um sermão liberal. Faça o que quiser, que não tem problema. No fim das contas, nesses dois casos, tanto o legalismo quanto o liberalismo, tudo passa a depender do ouvinte. Tudo. Então não é mais sobre Deus, é sobre ele. E, por exemplo, no legalismo, tudo passa a depender dele no sentido de que ele tem de se tornar o herói de si mesmo. Então ele vai ter de se esforçar, se desgastar, suar, para tentar salvar a si mesmo pelas coisas que ele vai fazer. Então faça todas essas coisas, porque se você conseguir fazer, Deus vai te aceitar. Tudo tem a ver com ele, no legalismo. No oposto, também tudo tem a ver com o ouvinte. Mesmo que não pareça. No liberalismo do tipo, olha, você não precisa mudar, você não precisa se arrepender, não precisa exercer fé, Jesus já salvou todo mundo mesmo, a única diferença de ir para a igreja e não ir é que lá você vai receber alguns ensinamentos de como viver a vida, mas não precisa, você aqui é salvo, o outro lá também é salvo, todo mundo é salvo, Jesus morreu por todo mundo, beleza. Quando você vai para esse lado, também tudo depende da pessoa, porque no primeiro lado, a pessoa vai ter de se tornar o herói de si mesmo. No segundo lado, ela se torna o herói. Como aquela pessoa que não precisa de nada ou ninguém para ser salvo. Tudo já foi conquistado para ela. Beleza, eu não preciso mais de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de santificação. Posso folgar a minha vida inteira, colocar os pés para cima, deitar numa rede e viver gostosamente essa vida no pecado. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Ele também se torna o herói de si mesmo. No final das contas, se você é legalista, se você é liberal,
nos dois, você exalta o homem, coloca o homem no pedestal e diz, você é o herói de si mesmo. Você é o cara. Tanto para tentar agradar a Deus, quanto para não precisar fazer nada e viver do jeito que você quiser. Nenhum mostra para Cristo, nenhum aponta para a glória de Cristo, tudo levanta o homem e exalta o homem. O que parece interessante, né? Quando a gente, entre os dois, qual que você acha que é menos pior? Ser legalista ou ser liberal? Menos pior. Parece, os dois são iguais, mas parece que o legalista é o menos pior. Pelo menos você vai ter gente comportada na igreja, né? Mas os dois são iguais, porque os dois estão fazendo as pessoas se perderem. E eu diria que talvez esse é o pior, porque esse aqui faz a pessoa acreditar que ela está salva quando não está. Porque só porque ela está dentro da igreja, segue um monte de regra e é religiosa, ela acha que está tudo bem com ela e Deus. Mas não está, porque ela é incapaz de obedecer a Deus. O que está lá no mundo, por mais que ele diga, não, uma vez salvo, sempre salvo, mas ele sempre fica aquilo, se Jesus voltar hoje, sei não, hein? Né? Ele sempre fica, esse aqui não, esse aqui ele tem segurança, ele infla o peito e diz, eu mereço. Olha tudo que eu fiz. É igual o irmão do filho pródigo, né? Eu estive sempre aqui. Eu mereço um cordeiro cevado. Meu pai nunca fez isso por mim. O miserável que saiu, gastou todo o dinheiro, agora volta e ele que ganha. Né? É mais ou menos isso. Então, é isso. Quando nós não associamos teologia bíblica à pregação, o sermão vai ser legalista ou liberal. E os dois não falam da graça. Precisa ter um centro aí, que não é nenhum nem outro. Certo? Vamos ver exemplo disso? Temos dois exemplos da teologia bíblica na pregação. O primeiro exemplo é de uma história muito conhecida. Qual que é a história? Davi e Golias. Então, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, vamos separar alguns versículos. A maioria que conhece a história de Davi e Golias. Sim ou não? Daqui a pouco a gente fala sobre pregações que a gente já ouviu falar entre Davi e Golias. Mas vamos lá, vamos olhar alguns versículos para tentar identificar o que a história diz. Golias era um inimigo, ele era filisteu. E os filisteus eram inimigos do povo de Israel. E Golias é um representante do exército dos inimigos. E se ele é inimigo do povo de Deus, consequentemente ele é inimigo de quem? Inimigo de Deus. Ok. E Golias se levanta e faz algo. Olha o versículo 10. Quem pode ler para nós? Versículo 10. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10. Então, Golias, ele se apresenta, os filisteus marcharam contra Israel, estão esperando para a batalha, mas eles enviam só Golias na frente. Golias era um gigante, era um homem muito alto, muito forte, e ele botava medo em todo mundo. E Golias está ali desafiando o exército de Israel. Lembra quem é o rei nessa época? Saul, rei Saul. Certo? A Davi daqui a pouco aparece na história, mas Saul é o rei de Israel. E aí a gente vê no versículo 10 o que o filisteu faz. Lê aí, Davi. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ok, então ele diz, me tragam, vocês não precisam entrar na batalha com todo o exército. Só me coloquem um homem aqui que eu luto contra ele. O vencedor, diz o versículo 16 agora, Davi, lê pra gente. O vencedor vence toda a batalha, não precisa ter derramamento de sangue, só um homem. Aí olha o que acontece, versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias, e não tem uma alma viva corajosa o suficiente para encarar esse filisteu. Quem deveria ir? O rei? É interessante quando você lê 1 Samuel, um detalhe que parece que não faz sentido, mas ele está lá. Por 2 ou 3 vezes, quando Samuel vai ser escolhido, diz que ele era o homem mais alto de todos os israelitas, e mais belo. Por 2 ou 3 vezes, quando ele é eleito, no livro de 1 Samuel, para ser rei, os israelitas querem ele porque ele é o homem mais alto de todos, ele é o mais alto.
É uma pessoa normal, mas mais alta do que todos os israelitas. Quem deveria encarar o mais alto dos filisteus? O mais alto dos israelitas. Por 40 dias ninguém faz nada. Ele está ali desafiando o povo. E aí, Davi, lê o 26 agora. Aí até que aparece, perdão, antes do Davi ler, aparece o herói improvável. Davi, os irmãos de Davi é um adolescente, Davi está cuidando das ovelhas do pai. Os irmãos estão lá com o exército de Saul, também acovardados pelo gigante, e Davi vai lá para levar mantimentos e descobrir como eles estão. E Davi chega lá e ouve o Golias intimando o povo, e ele fala o seguinte, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha a postura de um adolescente. Ele faz o que nem o rei fez e ninguém teve coragem de fazer até agora. Ele diz: qual vai ser a recompensa para quem vai matar? Porque o que esse incircunciso, ele está se referindo, esse inimigo de Deus, esse cara que não tem poder maior do que o Deus vivo, ele está afrontando ao Deus vivo, não está afrontando a gente. E ninguém foi lá ainda. E aí Saul diz que vai casar com a filha dele, o vencedor e tal, a gente sabe da história. E olha o que dizem agora, eu vou pedir para outra pessoa ler, Davi. Quem pode ler versículos 36 e 37? Aqui Saul, já tem o microfone. Saul, ele é apresentado a Davi, Davi está ali todo corajoso, pode deixar que eu vou enfrentar. Então Saul dá a armadura dele para Davi, Davi não consegue nem segurar a armadura de Saul, por quê? Porque ele era o homem mais alto de todo o povo. Então as coisas dele eram mais pesadas, eram maiores, e ele fala: não, deixa aí, eu não quero lutar com nada disso, me dá aqui só uma funda, vou pegar 3 pedrinhas ali. E Saul está ali: mas como você vai lá desse jeito, você nem é guerreiro e tal. Aí Davi começa a contar o que ele já fez, enquanto cuidava das ovelhas lá. Eu não sou qualquer moleque não, eu já enfrentei leões para defender as ovelhas do meu pai, né? Eu sou corajoso. E ele está ali vendendo o peixe dele, né? E aí ele diz no 36 e 37 exatamente isso. Vai lá, Alain. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Olha que fantástico. Davi tinha uma história com Deus. Enquanto ele cuidava das ovelhas sozinho, enfrentou leão e urso. Imagina matar um leão e urso. E ele diz: foi o Senhor que me livrou. E ele tem confiança de que se ele encarar o filisteu, ele vai vencer. Não é uma expectativa, é uma confiança. Por quê? Quando você olha para os livros anteriores a 1 Samuel, você tem Deus dizendo em Deuteronômio: pode invadir a terra que eu vou dar todos os inimigos nas mãos de vocês, mesmo que você seja um exército menor. O livro de Josué mostra isso. Josué entrando na terra com um exército pequenininho, gente que não sabia lutar, derrotando grandes exércitos. Então, sempre foi assim. Quando era para enfrentar os inimigos de Deus, mesmo que fosse um grupo menor, Deus daria vitória. Davi não está dizendo: pode ficar tranquilo que eu acho que Deus vai resolver para a gente. Não, ele diz: pode ficar tranquilo porque eu confio na palavra de Deus. Ele prometeu. Vocês todos são covardes. E não só covardes, vocês são incrédulos. Porque vocês não confiam que Deus vai livrar vocês. Ele prometeu que ia fazer isso. Vocês não estão confiando em Deus. Vocês estão mais com medo do inimigo do que com confiança em Deus. Eu não, eu vou confiar no que Deus prometeu. E eu sei que Deus vai dar a vitória, porque Ele prometeu que ia dar a vitória. Fantástico, né? Parece aqueles filmes, né? Dá até arrepio. Vai lá, Davi. E olha o que a gente lê no versículo 45 a 47 agora. Outra pessoa lê para a gente. Quem pode ler? Então temos 2 microfones, né? Da câmera para cá, o pessoal compartilha esse microfone, da câmera para cá o outro microfone está na mesa do Davi, tá bom? O Nael vai ler. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, e a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça.
Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47 também. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Uau! Quando Golias vê Davi vindo sozinho para encarar ele dá risada e ele zomba. Esse é o melhor que vocês têm para oferecer? E aí Davi peita o homem. Davi grita de longe, né? E diz, você vem aí com essas suas lanças. E as armaduras de Golias eram gigantescas, pesadíssimas. Você vem com tudo isso, mas eu vou em nome do Senhor. Eu tenho o Senhor dos Exércitos comigo. E hoje mesmo, imagina um adolescente falando para um general de guerra experiente. Eu vou arrancar tua cabeça hoje. Eu vou cortar tua cabeça fora. Parece mesmo, né? Parece que Deus encarnou ali no Davi. Eu vou acabar com você, cara. Eu vou acabar com você. E isso vai ser para que todos vejam que há Deus em Israel. Vocês não são mais fortes que o nosso povo. Os deuses de vocês não são deuses. E nem são mais fortes que o nosso Deus. Então o que Davi está dizendo é que a vitória seria para responder não somente a um exército inimigo tentando invadir Israel, mas a afronta que aquele general estava fazendo com Deus. Ele dizia, os deuses de vocês não são para aos nossos deuses. Nós somos mais fortes que o seu Deus. Quero ver quem é que vai livrar vocês da nossa mão. Então era uma afronta à honra de Deus. E Davi diz, eu vou lutar confiante em Deus para a vitória, mas para defender a honra de Deus. E aí a gente tem o clímax da história, né? Versículos 50 e 51. Reinaldo queria ler? Reinaldo, lê para a gente então, 50 e 51. Assim diz Davi, prevalecerei contra o filisteu, com uma funda e uma pedra. E feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Pode ler até o 53. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos e os filisteus pelo caminho de Sairaim até grande Gate e até Ecrom. Então voltaram os filisteus de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram os seus arraiais. Davi vence Golias, o texto ressalta, sem uma espada na mão, só com uma funda e a pedrinha. E ele derruba Golias. E ele vai e arranca a cabeça de Golias com a própria espada de Golias. O exército de Israel, quando vê isso, e avança, imagina o exército dos filisteus, né? O nosso maior soldado foi vencido por um adolescente com uma pedrinha. Então eles começam a fugir. E o exército marcha e persegue os filisteus, derrota os filisteus e volta e saqueia tudo dos filisteus. Que grande vitória, épica, coisa de filme, né? Fantástica essa história. Agora, quem já ouviu um sermão nesse texto? Ou pelo menos nessa história? Na vida. Alguém já ouviu? Qual foi a aplicação final? O que você lembra? Tenha fé, que a fé não costuma falhar. O que mais? Que Deus está contigo, mesmo que a batalha for impossível. Você acha que não vai... Deus está contigo, mesmo que a batalha seja difícil. Não importa o tamanho do adversário, pode ser. Encare seus gigantes. Tem gente que diz que cada pedrinha é uma coisa, né? Fé, esperança e amor. Use as 3 pedrinhas e você derruba o gigante. Essas são 5 pedrinhas, não são 3. No final das contas, a maioria dos sermões feitos em 1 Samuel 17 tendem para o legalismo. Seja como
Quem? Seja como quem? Como Davi. Você tem um inimigo, talvez uma doença, talvez a sua sogra, talvez o seu patrão. Seja como Davi. Você é pequenininho, ele é gigante. Confie no poder de Deus, ele vai te dar vitória. E vai para cima, encare o Senhor, a vitória é sua, já foi conquistada. Encare os seus gigantes, confie em Deus, tenha fé. O que o legalismo faz? Torne-se o seu herói. Vá lá. A sua redenção depende de você. Só depende de você. Então, se você tem uma pessoa que tem problemas como isso, a sogra, a doença, o trabalho, o desemprego, ela vem querendo uma palavra de encorajamento. E o que ela recebe é encorajamento? Não, é mais peso. Porque diz agora, vai ter fé. Você tem que encarar o seu gigante. Você tem que tirar força da onde? Não sei, mas você tem que encarar. Deus vai te dar vitória, mas você tem que ser como Davi. Legalista. A pessoa sai mais desesperada do que quando entrou. Porque agora o que Deus diz para ela é, você está sozinha nessa batalha. Eu vou te ajudar se você tiver fé. Mas e se a pessoa não tem fé? Se a pessoa está fraca e não aguenta mais? Como nós aplicaremos a teologia bíblica aqui? Quem é Saul? Rei de Israel. Quem era o rei de Israel? A pessoa, a imagem de um rei. O que o rei era para a nação? Sim, mas o que ele representava? A quem ele representava para a nação? Ele representava Deus perante a nação e a nação perante Deus. Ele era um representante, um intermediário, certo? 1 Samuel mostra a narrativa de Saul, a derrocada de Saul. Há alguns capítulos anteriormente, Saul foi rejeitado por Deus como rei, falou, eu te tirei de rei. E eu vou levantar um outro, um homem segundo o meu coração. E por isso Samuel está entrando na história, Davi está entrando na história, porque Davi é esse rei que Deus escolheu. Então Davi já foi escolhido por Deus para ser o futuro rei. Ele já, para Deus, Davi já é rei, só falta isso se concretizar. Então Saul já foi deposto. Então quem é o representante do povo diante de Deus? Davi. Quem está lendo 1 Samuel está percebendo isso. Davi é o representante de Deus para Israel e é o representante de Israel diante de Deus. Davi é aquele que Israel não estava conseguindo ser. Por quê? O rei não conseguia encarar Golias. Os israelitas não conseguiam confiar em Deus e estavam morrendo de medo, 40 dias ali, se tremendo de medo. E ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Mas Davi tem. Davi faz o que Israel não consegue fazer. E ele encara o inimigo. Ele vence o inimigo em nome da honra de Deus. Ele está defendendo a honra de Deus. Ele diz, vão descobrir que tem Deus aqui em Israel. Vocês estão afrontando não o exército israelita, vocês estão afrontando o Deus do exército israelita. E aí quando ele vence o inimigo, o que acontece com os israelitas? Aí eles criam coragem, né? Por quê? O maior inimigo já foi derrotado. Então eles avançam e despojam os seus inimigos, derrotam o remanescente, o que sobra. Olha que interessante que a gente está vendo aqui. Esse texto está vazando o evangelho para a gente, sim ou não? Quem é o representante perfeito diante de Deus que nós homens não conseguimos ser? Jesus Cristo é esse representante perfeito, que vence os inimigos do próprio povo, que não consegue vencer os seus inimigos. Sejam os inimigos, nosso pecado, a morte, o diabo. E Jesus vence, e depois de vencer ele reparte os despojos. Ele reparte os resultados da sua vitória com o povo que não conseguia fazer. Então ele vence o pecado e oferece perdão para o seu povo. Ele vence o inimigo e oferece justificação, oferece vida eterna. Então, uma vez que Jesus, sendo o nosso representante, aquilo que a gente não conseguiria fazer, Ele faz por nós, então nós passamos a confiar nele. E nós passamos a ter a mesma coragem. Por quê? Porque Ele já venceu o inimigo. Então nós podemos marchar, agora a vitória já foi ganha. Ainda há inimigos para a gente derrotar, mas o
o cabeça já foi derrotado. O nosso cabeça venceu o cabeça dos inimigos, então a gente marcha. Então o resultado da obra do nosso representante nos dá coragem de enfrentar o resto que sobrou dos inimigos. Isso é teologia bíblica. Você sai então do sermão com a mensagem na cabeça, seja como Davi? Sim ou não? Não. Você não consegue ser como Davi. Você nessa história não é Davi, você nessa história é os israelitas. Você é covarde, você é medroso, você não confia em Deus, você não consegue obedecer a Deus. Esse sou eu e você ali. Nós não somos Davi. Davi está representando quem nesse texto? O Messias, o representante divino. Aí você acha que é Davi, só que aí, segundo Samuel, mostra que Davi falha como nós também. É um adúltero, é um homem sanguinário. Mas nesse momento da história, é isso que Deus quer mostrar. Ele é o representante, que vocês não vão conseguir ser. Você sai desse sermão ouvindo, seja como Davi, sim ou não? Não. Não é isso. Olhe para a obra do rei que venceu os inimigos em seu lugar. Você sai de lá amando o Messias, adorando o Messias, dizendo: meu rei, muito obrigado pelo que você fez. E isso te motiva a obedecê-lo. É totalmente diferente, não é? Aquele que entrou desanimado com as suas batalhas, sai animado agora, confiante. A vitória já foi decretada. O Messias já venceu o meu lugar. Posso descansar nele. Um primeiro oposto seria o legalismo, seja como Davi, vença os seus gigantes e tal. A teologia bíblica é o centro, é o equilíbrio. O outro lado seria o liberalismo. Qual seria uma mensagem de liberalismo baseada em 1 Samuel 17? Mesmo que a pessoa aponte para Jesus, é possível que, se não pregar a graça e mostrar o que tem a ver a obra de Jesus com a minha e com a sua vida, do tipo a pessoa sair falando: viva do seu modo, você não precisa fazer nada, a vitória já foi garantida, você não precisa ser agora como o representante de Deus nesse mundo, você simplesmente pode fazer o que você quiser, porque Jesus já conquistou tudo por você. Então lembra, a teologia bíblica, ela anula o legalismo, mas também anula o liberalismo. A pessoa não vai ser nem moralista e nem vai viver no pecado. A graça vai ensinar ela a abandonar o pecado e buscar a santificação. Tudo bem? Viram um exemplo então? Davi e Golias mostra para nós um bom exemplo de teologia bíblica sendo aplicada. Encoraja, não encoraja? Agora um segundo texto que é muito conhecido também, Marcos capítulo 4, Jesus acalmando a tempestade. Um exemplo do Novo Testamento. É possível pregar sobre Jesus e não pregar o Evangelho? Sim ou não? É possível pregar sobre Jesus e não pregar o Evangelho? Eu afirmo para vocês que é possível. Tudo bem, vamos ver esse texto aqui. Vamos ver esse texto. É possível pregar nos evangelhos e não pregar o evangelho. Vocês vão ver um exemplo claro aqui. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 40. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E ele despedindo a multidão, e levando assim como estava no barco, a outro barco o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles despediram e lhes disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Emudeceu o vento e aquietou, e fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?
Lê o 41 também, perdão. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito bom. Depois de acalmar a tempestade, Jesus coloca em dúvida a fé dos discípulos. Versículo 40. Na verdade, os discípulos ficam desesperados com aquela tempestade, encontram Jesus dormindo. Muito interessante, né? Tem uma história em que há uma grande tempestade e tem alguém dormindo. E as pessoas estão prestes a morrer e eles acordam quem está dormindo. Não tem uma história parecida? E a pergunta dos discípulos é: não te importa que pereçamos? Não parece que aqueles marinheiros, quando chegam para Jonas, dizem: você não se importa que a gente vai morrer? A tempestade veio por sua causa, você não se importa? Não parece que é isso que o texto está mostrando para nós? E aí depois Jesus acalma a tempestade. Lá no caso é Jonas que é lançado na água para a tempestade acalmar, né? Jesus aqui acalma a tempestade. E aí ele faz uma pergunta para eles, versículo 40. Por que vocês estão amedrontados? Segunda pergunta. Vocês ainda não têm fé? Vocês estão com medo? E eles mesmos mostram que não conheciam direito Jesus. Versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente sabe que Jesus é diferente, mas a gente nunca viu esse negócio. Muito bom. Qual seria a pregação mais comum? Quem já ouviu um sermão nesse texto? Qual seria a pregação mais comum, a aplicação mais comum diante dessa passagem? Se Jesus está no barco, tudo vai bem. Tudo vai bem. Vocês vão reparar que muitas músicas da lista do Spotify vai para o ralo abaixo agora. Vai para o ralo. Porque a gente vai perceber que tem muita coisa que a gente canta que não é evangelho. Com Jesus no barco, tudo vai bem. Jesus diz para os discípulos: vocês não têm fé. Qual seria a aplicação lógica para quem está com medo diante das tempestades da vida? Tenha fé. A pessoa chega aqui quebrada. E ela precisa de um encorajamento. E o que você diz para ela é: tenha fé. Mas eu não tenho. Se vira, é essa a aplicação. De onde eu vou encontrar força? Sei lá, tenha fé. Ela sai com 2 pesos agora, que é o problema dela e essa palavra que você acabou de dar. Tenha fé. Vou tirar da onde? Vou tirar da onde? De onde vou tirar forças? Não tenha medo, Jesus está no barco. Conheça mais a Jesus. Enfim, tudo isso leva para o legalismo. Você tem que se tornar o seu próprio herói. Se vira para lidar com isso aqui. Agora, vamos tentar pensar a teologia bíblica aqui. Os discípulos não tiveram fé, certo? Dizer para o Joãozinho da Silva Sauro, que mora no bairro do Jardim Imperial, no ano 2020, ter mais fé do que os discípulos, é possível que ele tenha? Os discípulos estão ali vendo Jesus, gente. Se eu disser para vocês: tenham fé, a primeira resposta que vocês deveriam fazer a essa frase é: nem os discípulos tiveram. E você quer que eu tenha? É isso que você está pedindo de mim? Nem os discípulos conseguiram ter. Então, tenha mais fé não é uma aplicação válida aqui. Porque os discípulos não tiveram fé e nós não temos. Nós não temos. Nós somos tão frágeis quanto os discípulos. Na verdade, os discípulos têm fé, mas não em Jesus. Eles têm fé no oposto. Qual é a confiança? No que eles acreditam? O que eles creem? O versículo 38. O que está na mente deles? Tenta ler a mente dos discípulos. O que está no coração deles nessa hora? Qual é a crença que eles nutrem? O que eles dizem para Jesus? O que eles creem não é que Jesus vai salvar. O que eles creem é que Jesus vai deixar eles morrerem.
A gente acredita que o Senhor vai nos abandonar. É nisso que eles acreditam. Jesus não está nem aí, Ele está dormindo. Não se importa com a gente, Ele não se importa que a gente vai perecer. Agora, pensa nisso aqui. Pensa na trajetória de Jesus. Jesus vai abandonar os discípulos na hora da maior necessidade deles? É isso que eles acreditam. Mas é isso que acontece? Lembra do Getsemane? Quando ele vai com os discípulos ali, antes de Judas o entregar às autoridades. E ali no Getsemane ele diz, vamos orar, para que não caiais em tentação. O que eles fazem? Agora é eles quem dormem. Jesus está no momento de maior aflição de todo o seu ministério, e eles não estão nem aí. O sono é mais forte do que a preocupação deles com Jesus. Na verdade, quem está abandonando o outro na maior necessidade é quem? São os discípulos. Os discípulos é que abandonam a Jesus. Nós é que abandonamos a Jesus na primeiro sono que vem, na primeira dificuldade que vem, na primeira luta que vem, nós dizemos, não, Jesus, não dá, isso aqui é demais, né? Se o Senhor precisar de mim para o negócio andar, pode esquecer, porque não vai dar, não. Pede para outro. Nós fazemos isso. E nós acreditamos que é Jesus que vai fazer isso com a gente. O que Jesus poderia ter dito para os discípulos é vocês que vão fazer isso. Vocês que não se importam que eu morra. Porque quando ele é levado a julgamento, o que eles fazem? Foge. Estou nem aí para esse cara. E eu não quero morrer junto com ele. E eu estou com medo. E se ele tiver que morrer, o problema é dele. É isso que eles fazem. Pedro faz diferente, né? Ele segue mais a distância e se esconde. E ele faz pior, porque aí ele nega, ele amaldiçoa a Deus. Ele diz, eu nunca conheci esse tal de Jesus. Era melhor ter fugido, né, do que ter ido lá. Sabe por que Jesus salva eles da tempestade? É porque eles têm fé? Não, eles não têm fé nenhuma. Na verdade, eles têm fé que Jesus vai deixar eles morrerem. Jesus salva eles, apesar deles não terem fé. E por que Jesus pode fazer isso com quem não tem fé? Porque o próprio Jesus foi lançado na maior das tempestades e morreu por eles. Na verdade, Marcos está dizendo, o que os discípulos acham que Jesus vai fazer, na verdade é o contrário do que ele vai fazer. Eles acham que ele vai ficar dormindo enquanto eles morrem. Na verdade, são eles quem não vão fazer nada enquanto ele morre por eles. Olha como isso casa com a mensagem de Jonas 1, né? Gente, aqui dá para pregar Jonas 1 inteiro. Você pregou Jonas 1, mostrou como Jonas é orgulhoso, egoísta, não se importa que as pessoas morram. E aí ele é lançado ao mar, na cabeça dos marinheiros ele vai morrer. Porque eles pedem perdão para Deus. Não nos impute essa culpa. Jonas é lançado à morte no mar para que a tempestade se acalme e os marinheiros não morram. Quem é lançado à morte para que a tempestade da ira de Deus se acalme e pecadores não morram? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quais seriam algumas aplicações para isso? Lembra que no legalismo seria tenha mais fé. Não é? Nem os discípulos têm. Qual seria uma aplicação? Mesmo sem ter fé suficiente, mesmo sem confiar em Jesus, Ele morreu por você. Ele enfrentou a tempestade por você e Ele te oferece vida por causa dessa obra dEle, porque Ele é o Filho de Deus, é aquele que controla a natureza. Quem é este que controla até o vento e o mar? O Filho do Deus Altíssimo. E Ele venceu Ele controla não só a natureza, como Ele venceu o pecado. Aquele pecado que te assediava, que te escravizava, e essa vida agora que você tem, não precisa mais ser uma vida de medo, mas pode ser uma vida de confiança, porque você conhece e você tem comunhão com aquele que acalma tempestades. Então saia daqui hoje confiante, porque Ele já fez tudo por você. Você não precisa ter mais fé. Na verdade, você não precisa ter fé nenhuma em muita coisa, é só descansar nisso que Ele está dizendo. Eu venci por você, descansa nisso. Aí você sai renovado, não sai? É totalmente diferente, porque você sai respirando a graça, o ar da graça. Tudo bem? Deu para perceber a utilização da teologia bíblica na pregação, na aplicação? A gente aplicou num texto do Antigo e aplicou num texto do Novo.
Agora, William, dá para pregar sobre Jesus e não pregar o Evangelho? Dá, né? Dá para ser legalista, mesmo com Jesus. Então não é só porque você está num texto do Evangelho, do Novo Testamento, que naturalmente você vai pregar o Evangelho. Não, você pode estar usando uma passagem, você não entendeu ela ainda, mas você pode estar usando uma passagem para pregar legalismo para as pessoas, para que elas se tornem o herói de si mesmas. Sem falar que Jesus é o verdadeiro herói. Tudo bem? Como identificar a teologia bíblica? É o nosso último tópico e talvez o mais importante, né? Eu quero agora, como que eu faço esse negócio? Eu não fiz isso aqui agora, tá, gente? Isso aqui é anos de anotações, de prega-palavra, então, e não é fácil fazer. Não é fácil identificar como o texto aponta para Cristo. Eu diria que essa é a parte mais difícil de todo o meu estudo durante a semana. Eu ia comentar com o Rafael no intervalo, não deu para comentar, Rafael. Mas depois disso aqui, vocês vão perceber, aquele pessoal que está mais acostumado a me ouvir domingo após domingo, quando a teologia bíblica é feita. Normalmente eu faço mais para o final do sermão, quando você percebe que há um fio que está conduzindo até Cristo. E normalmente a tentativa, não estou querendo dizer que eu consigo fazer isso, mas a tentativa é tentar mostrar e apontar para a graça, para que tudo aquilo que a pessoa ouviu não saia daqui com o peso de que eu vou para o inferno se eu não fizer isso, mas saia com o peso de que eu vou fazer, porque olha quem é o meu Salvador, eu amo o meu Salvador. Ele é lindo, ele é belo, ele é belíssimo, eu amo ele. A teologia bíblica ela tenta despertar isso nas pessoas. Então você vai começar a reparar mais na estrutura do sermão. Há um momento em que eu tento fazer isso. Não quer dizer que consigo sempre, mas tento. Percebam isso daqui 2 domingos, porque eu não prego esse domingo nem no outro. Cobrem do Gideon e do Gil, né? Mas não de mim. Domingo, daqui 2 domingos vocês me cobrem. Vamos, como identificar? Então, dito isso, é uma das partes mais difíceis de fazer. Eu reconheço isso. Mas é maravilhoso quando você faz, porque muda totalmente o sermão. Quando você encontra um pregador que prega a teologia bíblica, a graça, você percebe a diferença de um pregador que é só legalista, ou só liberal, né? Você percebe, o negócio transforma mesmo. É fantástico. Como identificar? É possível para mim e é possível para vocês também. Tá? Por mais que essa não seja a sua profissão, mas você é um teólogo, porque crê em Deus e sabe coisas sobre Deus e é chamado por Deus a estudar a Escritura. Você é um pastor ou vai se tornar um pastor de família, um pastor do seu lar. Então, você não recebe para isso, eu recebo para fazer isso. Eu tenho mais tempo para fazer isso do que você, mas você também é chamado a fazer isso aqui. Dentro das suas limitações, dentro do tempo que você tem, mas é chamado. Você vai fazer talvez em menor grau, mas tem que fazer. Certo? Primeiro, é a resposta que o Zé me deu essa resposta. Você estava lendo meu esboço, eu acho. A primeira dica de como identificar a teologia bíblica é conheça a história da redenção. Conheça. Conheça. E quando eu digo para você conhecer, eu estou dizendo para você estudar. Para alguns, estudar é um parto. É coisa do diabo. Não, na verdade, o diabo está contra o estudo. O diabo quer que você seja tolo, ignorante, que você não conheça a Bíblia. É exatamente isso que a carne quer, é exatamente o que Satanás quer. Que você não estude a Escritura, que você não conheça a Escritura. Porque assim ele consegue te enganar legal. Se você conhecer a Escritura, ele não te engana. Então estude sobre a narrativa que a Bíblia conta. Leia a Bíblia, mas não só leia a Bíblia. Leia livros que te ajudem a ver como a mensagem da Bíblia se relaciona com Jesus. Rafael citou um livro de teologia bíblica no grupo, há um tempo atrás. Há vários livros simples. Um livro fantástico que está no roteiro de treinamento dos presbíteros da nossa igreja, que é o livro do autor... Eu vou falar o título do livro, O Deus Presente, do Carson, D.A. Carson, O Deus Presente. O Deus Presente, um livrinho de 150 páginas, pequenininho, que conta a história de Gênesis e Apocalipse e mostra como isso tem a ver com Jesus. É formidável esse livro. Eu recomendo todo crente a ler esse livro, O Deus Presente. Você tem ele em e-book, na Amazon você consegue comprar, ou físico. Eu tinha, não sei nem se eu tenho ainda esse livro, se eu tiver eu posso te emprestar se você quiser. O Deus Presente. Conheça a história da redenção, estude sobre isso, você precisa estudar. Precisa estudar.
Segundo, identifique como o livro ou o texto que você vai pregar faz parte dessa história. Então, conheça a história da redenção. Segundo, identifique como o livro ou o texto que você vai pregar tem a ver com a história da redenção. Então, aqui você vai perceber se ele desenvolve algum tema na história da redenção, ou se ele inicia um tema novo. Por exemplo, Jonas tem algumas coisas que você vê em outros livros, que você vê na história toda. Por exemplo, Deus pregando juízo a um povo. O juízo de Deus é uma coisa que a gente vê percorrendo toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse. O povo se convertendo dos seus maus caminhos. Essa é uma coisa que a gente vê que Deus exige que o povo faça ao longo de toda a narrativa bíblica. Deus se arrependendo de trazer mal sobre pecadores. Tem gente que tem problema com Deus se arrepender. Eu não tenho nenhum, porque é por causa disso que a gente não vai para o inferno. Ele se arrependeu de nos mandar para o inferno por causa da obra de Jesus. Ele não pune pecadores por causa da obra de Jesus. Então você vê várias coisas no texto. A compaixão de Deus por todos os povos. Isso é novo? Não, isso a gente já vê sendo desenvolvido em toda a Escritura. Então você vai olhar aspectos do livro que você está estudando ou do texto que você está estudando e vai ver como ele tem temas que têm a ver com a mensagem toda da Bíblia. Então você identifica isso, tá? Terceiro, observe como esta ideia é desenvolvida no Novo Testamento. Observe como essa ideia é desenvolvida no Novo Testamento. Então vamos pegar um conceito que a gente vê ali em Jonas. Qual que vocês selecionam aí? Um tema que a gente vê presente em toda a Bíblia. Sugiram aí. Hã? O povo infiel. Você está falando isso em qual capítulo aí de Jonas você vê isso? Certo, a infidelidade de Israel em fazer o quê? Obedecer a Deus. E em qual missão específica? Falar para quem? Para quem? Para os ímpios. Ok, muito bom. A infidelidade do povo a incapacidade ou a falta do povo, a fraqueza do povo, a desobediência do povo em pregar a palavra de Deus para os perdidos. Esse é um aspecto que a gente vê ali. E o oposto disso seria Deus querer salvar os perdidos. E Deus queria que o seu povo falasse aos perdidos. E Israel não está fazendo aquilo. Jonas não fez aquilo, até que foi forçado a fazer. E o livro está ali para ensinar algo para os israelitas daquela época. Muito bom, vamos pegar esse tema. Pega esse tópico da misericórdia de Deus com as nações. Observe como essa ideia é desenvolvida no Novo Testamento. Nós vamos começar por quem no Novo Testamento? Quem é o ápice do Novo Testamento? Jesus Cristo. Vamos olhar para a vida de Jesus. Vamos olhar para a obra, para o ensino de Jesus, o que ele disse. Vamos olhar para o exemplo dele, vamos olhar para a vida dele. Algum aspecto da misericórdia de Deus com os povos perdidos é visto na vida de Jesus? Uau, aí ele sentando com publicanos e pecadores, ele tendo misericórdia de samaritano, assim, a morte dele na cruz para salvar pecadores, assim, está cheio. Então você vai observar como essa ideia da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus pelos perdidos é desenvolvida no Novo Testamento, começando por Jesus. E depois você considera como os apóstolos falaram sobre esse assunto. Os apóstolos falam sobre a misericórdia de Deus para com os perdidos? Nas cartas? Falam, né? Conseguem lembrar de alguns exemplos aí? Olha para o livro de Atos. O que motivava as missões de Paulo, o apóstolo aos gentios? Era a consciência de que Deus queria salvar os perdidos, os gentios. As cartas dele escritas a igrejas gentílicas. Então, você vê esse tema sendo desenvolvido pelos apóstolos. E aí, o que você pode fazer é duas perguntinhas aqui para te ajudar a aplicar aquele tema à vida, obra, exemplo de Jesus Cristo. Duas perguntinhas, anote aí porque não está na folha. Como essa ideia é desenvolvida no Novo Testamento? Primeira pergunta. Jesus falou sobre esse assunto?
Será que ele interpretou ou citou essa passagem, desenvolveu esse conceito? Jesus falou sobre Jonas? Falou, né? Do mesmo jeito que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Ele falou sobre Jonas. Vai para lá, descobre o que ele está falando. Ele está interpretando Jonas. Jesus está fazendo teologia bíblica com Jonas. Jesus falou sobre isso, ainda na primeira pergunta, tá? Jesus foi um exemplo perfeito disso. Está dentro da primeira pergunta ainda. Jesus vivenciou na pele esse tema, esse conceito. Só o tópico que o Davi levantou, sim, né? A gente tem um monte de exemplo. Na sua pregação você não vai citar todos. Pega só um exemplo. Primeira pergunta é essa. Jesus falou, interpretou, citou, desenvolveu, foi um exemplo, vivenciou isso na pele. Segunda pergunta. Como os apóstolos associaram esses temas, ou esse tema, à obra de Cristo e à vida da igreja? Como os apóstolos linkaram isso com a vida prática da igreja? Primeiro você olha para Jesus, depois vê como os apóstolos fizeram isso. Tente responder essas duas perguntas e você vai perceber como o Novo Testamento desenvolve esse tema. E por fim, a última dica, já estouramos nosso tempo. Aplique a mensagem do livro ou do texto que você vai pregar, baseado nessas informações. Então aqui, vamos lá, deixa eu dizer para vocês o que vocês estão fazendo. Eu tenho 3 E's. Eu queria ter minha lousa aqui, mas não vai dar tempo de pegar. Lembra os 3 E's, Gil? Para fazer um sermão? Ou os 3 E's que envolvem a pregação? Estudo do texto. Segundo, esboço. E terceiro, entrega. Esse é o processo de uma pregação. Você estuda o texto, você faz o seu esboço e você entrega a mensagem. Você prega. Certo? Dentro do estudo, o que você inclui? Qual a primeira coisa que você tem que fazer quando vai estudar? Qual que é? Orar. Orar, Senhor, me ilumine, eu quero compreender esse texto. Segunda coisa que você faz. Vai ler, você tem que ler o texto. Terceira. Você está estudando. Você orou, você leu. Contexto. Vai descobrir o contexto. Quarta. Estrutura. Qual a estrutura do meu texto? Quinta. Urgência. Urgência. Por que esse texto foi escrito? Queria resolver que problema? Sexto. O que você faz com a urgência? Você produz a sua grande ideia. Sétimo. Teologia bíblica. Separa tudo que você está fazendo e vai fazer esse processo para descobrir a teologia bíblica do seu texto. Você já fez todo o trabalho prévio, agora é a hora da teologia bíblica, você só está estudando o texto. Você tem que ter tempo para preparar sermão, não dá para preparar não é igual miojo, que você coloca em 3 minutos e sai. Tem pastor que faz o sermão no intervalo do jogo no domingo. Você já sabe que caca vai sair, né? É só olhar para a vida da igreja, como é que está a igreja, é o nível do sermão do pastor. Dá trabalho pregar. É por isso que muitos desistem da pregação expositiva, porque dá trabalho. Você vai gastar talvez um dia nessa brincadeira aqui. Um dia inteiro gastando, se debruçando. Depois que você faz a teologia bíblica, você pensa em aplicações. Tudo isso só estudando o texto. Você não preparou esboço, nada. Você só está estudando. Aí vamos para o segundo E, que é o esboço. Você vai preparar o esboço, você vai escrever. Se você vai escrever tudo, se vai escrever só uma parte. A gente vai ter uma aula sobre isso no próximo módulo do Prega Palavra, sobre os esboços. Ou vai ser ainda nessa? Vai ser nesse módulo ainda, acho que é a última aula. Sobre como preparar o esboço, o que tem que ter no esboço. Quando chegar lá eu falo sobre o esboço. E por fim você entrega.
Aí é o dia de pregar. Você prega, e aí depois você avalia o que você fez. E pede para que as pessoas te avaliem, para sempre melhorar. Os 3 E's da pregação. É o tripézinho. Ensino, estudo, esboço e entrega. Vocês estão só no estudo. Se você chegou ali, entre grande ideia e quer pensar em aplicação, não vá para a aplicação se você não fez teologia bíblica. Se você não fizer a teologia bíblica, você vai ser legalista ou liberal. Vá para a teologia bíblica. Não pregue sem olhar para a teologia bíblica. Não faça esse sacrilégio, não perca esse tempo dos seus ouvintes. Não perca tempo dos seus ouvintes. Peça para não pregar se você não tiver tempo para trabalhar a teologia bíblica. Você tem que fazer isso. Se esforce nisso. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aí você aplica a mensagem, então, depois que você fez a teologia bíblica, você aplica, baseado em todas as informações que você pegou. Então aqui você vai unir a história da redenção, você vai pensar nela, você vai unir o tema que você está destacando, no nosso caso foi a compaixão de Deus com os povos perdidos. Talvez um tema sem resolução, né? Não há conclusão, aí você olha para como isso se cumpre em Cristo no Novo Testamento, e aí dessa forma as suas aplicações vão ser sempre baseadas pela obra de Cristo, na obra de Cristo, no Evangelho. E por isso sempre vão ser sustentadas pela história da redenção, pela teologia bíblica. Você está pregando o Evangelho e não está pregando legalismo ou liberalismo. Amém?